que aconteceu, mas algo aconteceu por trás disso. E eu falei, Jesus, me ensina. Cara, o Espírito Santo me fez uma pergunta, irmãos. Às vezes eu acho que eu passo dos limites. Ele falou, Dudu, você que tanto julga Pedro, você já andou sobre as águas? Eu falei, não seja por isso. Fui na piscina da minha casa e tentei andar sobre as águas, irmãos. Estou falando sério, não estou brincando. Eu falei, se Pedro andou sobre as águas, o que me impede de andar sobre as águas? Porque Pedrão, ele viveu altos e baixos, mas mesmo assim estava ali disposto e disponível a viver experiências extraordinárias com o Senhor. Então desci e tentei andar sobre as águas, irmãos. Nem te conto, não andei. Perguntei, Jesus, será que tem que ter uma tempestade para andar sobre as águas? Será que eu tenho que ouvir o seu venha para que eu possa andar? O que eu preciso fazer para viver o poder sobrenatural? Porque eu não andei sobre as águas. Mas eu te pergunto, você andou sobre as águas? Tenta essa experiência, irmão. Antes da gente julgar Pedro, tenta essa experiência. Pedro viveu algo sobrenatural naturalmente e tinha algo por trás disso. A Bíblia não narra para nós e não nos conta quantos passos Pedro deu até a direção de Jesus. Mas uma coisa nós precisamos saber é que a distância ela era longa, ao fato deles não reconhecerem Jesus pela tempestade e pela distância. Então Pedro, ele andou sobre as águas. Nós precisamos ter um denominador comum aqui, eu e você aqui que estamos conversando. Uma coisa que Pedro teve para viver o sobrenatural naturalmente se chama atitude. Você quer viver o poder sobrenatural de Deus? Você precisa sair do seu barco. Você precisa sair da sua zona de conforto. Muitas pessoas querem viver o sobrenatural de Deus. Dizem, esse vai ser o ano da minha vida, esse ano eu vou romper em fé, esse ano eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas não tem coragem de sair do barco e pisar na água. Então você quer viver o poder sobrenatural de Deus? Está na hora de começar a pisar no desconhecido. Está na hora de nós sairmos da nossa zona de conforto e pisar aonde a nossa fé precisa ser alcançada. E é assim que nós provamos, por isso que eu falei, Senhor, então eu preciso pisar no desconhecido, eu vou pisar. E eu pisei, eu fui afundando, irmãos, fui tomando banho de piscina, eu falei, não é isso que eu quero andar sobre as águas. Talvez é um rio, é um lago que eu preciso, mas eu quero viver essa experiência. E o que te impede de viver isso? Porque se a Bíblia nos deixou isso como legado, é uma inspiração para que nós venhamos viver a nossa geração, mas não para nos aparecermos, posta no Facebook, lá no TikTok, posta qualquer... Não, irmãos. Eu falei, eu vou tentar andar sobre as águas e se eu andar, só vou contar para o povo, mas não vou filmar, não vou postar, não vou fazer nada disso não. Tem a intenção do nosso coração por trás de tudo isso, mas Pedro, ele teve atitude. Muitas pessoas querem viver o sobrenatural, mas não saem de dentro do barco. Sabe algo muito importante que o Senhor compartilhou no meu coração a respeito dessa história? É que estava havendo uma tempestade, amém? Todos estão comigo? Não estão dormindo? Vocês estão olhando para mim pensando no pastel? Irmãos, eu profetizo sobre a sua vida que se você estiver fazendo isso, vai engordar, irmão. Vai engordar. Presta atenção nessa palavra que o Senhor ele quer te encher dele, não do pastel, irmão. Vamos lá. Estava havendo uma tempestade, amém? Beleza. Só que Jesus, eles esperava que depois de tantas experiências que eles estavam vivendo com Jesus, que era inclusive a multiplicação dos pães e dos peixes, o mínimo que eles poderiam fazer é tomar o controle sobre aquela tempestade. Mas em algum determinado momento eles não se sentiram capazes e se sentiram insuficientes, mesmo tendo vivido tantas experiências com o Senhor. Mas quando Jesus ele aparece, a tempestade ela sai de cena. A tempestade ela não cessou, ela só não fazia mais sentido. E aquilo que traria medo, que era a tempestade, trouxe coragem quando reconheceram Jesus e fez com que eles pudessem viver uma experiência sobrenatural. O que nós precisamos entender sobre isso? Em meio às nossas tempestades, a primeira coisa que Jesus ele está esperando é que você tome o controle dela. Entenda que você tem um poder sobre ela e não a tempestade tem um poder sobre você. Mas em algum momento da nossa caminhada nós nos sentimos capazes, nós nos sentimos insuficientes, nós clamamos a Jesus. Só que sabe por que eu sou tão apaixonado por Jesus? Porque Ele não vem somente para solucionar os nossos problemas, Ele vem para fazer com que nós venhamos ver uma experiência. Porque Jesus poderia chegar e simplesmente cessar a tempestade, mas Ele disse assim, primeiro ponto, eu tenho poder sobre a tempestade. Segundo ponto, vocês têm o poder sobre a tempestade. Pedro, vem andando sobre as águas.
Às vezes nós falamos, Jesus, o porquê que as minhas tempestades não chegam ao fim? Por que eu estou vivendo isso na minha vida? Primeiro ponto, Jesus está esperando você tomar o controle da tempestade. Segundo ponto, Jesus quer que você entenda que em meio às tempestades, ali é a oportunidade para nós vivermos experiências sobrenaturais. Mas nós só vamos viver se nós entendemos quem nós somos e quem nós carregamos. Vocês estão comigo? Só que para nós vivermos o poder sobrenatural, nós precisamos ter fé. Fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É como você olha para a tempestade e enxerga uma calmaria. É você olhar para as águas e enxergar um lugar que você vai pisar e você não vai afundar. Pedro viveu o sobrenatural porque ele foi na palavra de Jesus, ele entendeu que o Senhor estava chamando ele para essa experiência. Então, quer viver o poder sobrenatural de Deus? Você quer viver o poder sobrenatural de Deus? Primeiro ponto, obedeça a voz do Senhor. O Senhor nos dá tantas palavras, tantas direções, mas se nós não obedecermos a palavra dEle e a ordem dEle, nós não vamos viver experiências sobrenaturais. Versículo 29, a Bíblia diz que Jesus fala, venha. Jesus fez isso para envergonhar ele afundar e todo mundo dar risada dele? Não. Ele deu uma ordem sobre essa palavra, ali estava uma experiência que precisava acontecer naquele momento. Infelizmente, esse é o grande problema que nós temos nas nossas vidas. Nós queremos viver o poder sobrenatural de Deus, mas nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós queremos o sobrenatural, mas como está seu tempo de oração? Você quer o sobrenatural, como está seu tempo de leitura? Você quer o sobrenatural, como está seu tempo de jejum? Não adianta você viver o sobrenatural se sua vida, ela está uma vida frágil, uma vida morna, uma vida fria. Então você está exigindo muito daquele que na verdade você precisa acordar e entender sobre isso. Não é o Senhor que está falhando com você, mas é você que está falhando e não entender que existem lugares que nós precisamos, e esse lugar é sair da zona de conforto. Então obedeça a voz do Senhor. Pedro, ele poderia ficar dentro do barco, não tinha por que ele vir sobre uma tempestade, mas ele queria viver essa experiência. A maior estratégia diabólica para a minha vida e para a sua vida, em meio às nossas tempestades, nós ficarmos dentro dos nossos barcos paralisados. Você tem um controle sobre a tempestade. Você tem um controle sobre as dificuldades, porque Jesus te ordenou isso. Jesus colocou isso na minha mão, colocou isso na sua mão, mas você precisa entender a sua responsabilidade como isso. Cara, você quer viver o poder sobrenatural de Deus? Entenda, é necessário nós caminharmos na direção de Jesus, com os olhos fixos nele. Não basta você só olhar para Jesus é isso aqui, fixar os olhos é isso aqui. Nós precisamos, para viver experiências sobrenaturais, caminhar na direção de Jesus, com os nossos olhos fixos nele. Nós precisamos entender a respeito disso. Pedro fez aquilo que ninguém fez, porque caminhava andando e olhando na direção de Jesus. Entre tantas pessoas que estavam dentro do barco, somente Pedro teve a coragem, e nós precisamos entender a respeito disso. O Senhor, Ele não te chama e não te chama para ser um telespectador, para ficar no barco assistindo essa experiência acontecer. O Senhor te chama para você ser um participante do reino de Deus. O Senhor não te chama para ficar no barco, o Senhor te chama para andar sobre as águas. Vocês estão comigo? Cara, nós precisamos ir um pouco mais fundo. E eu quero continuar e acrescentar mais uma história. Lucas capítulo 5, versículo 1 ao 11, nós vamos falar a respeito do Pedrão de novo. A Bíblia diz que Jesus, ele está à beira do lago de Genezaré. E a multidão comprimia Jesus para ouvir a respeito daquilo que ele tinha para falar. Então Jesus, ele está andando à beira do lago, à beira daquele lugar, e ele olha ali um pescador que estava apanhando as suas redes. Ele estava lavando as suas redes, se preparando para o seu próximo dia. Jesus, ele olha para ele e diz: Pedro, deixa eu entrar no seu barco, sai um pouquinho da margem, olha essa multidão que está aqui. Então Pedro entra com Jesus, eles vão um pouco adiante, e Jesus começa a falar a respeito das boas novas. De repente Jesus, ele olha para Pedro e fala: Pedro, está na hora de você lançar a rede. Aí ele compartilha a frustração do seu coração. Mestre, nós passamos a noite inteira pescando,
e nós não pegamos absolutamente nada, mas sobre a sua palavra lançarei essa rede. E ele lança, e aí acontece outro problema, que ele começa a pegar tanto peixe, mas tanto peixe, que o barco começa a afundar. Esse é o sobrenatural, naturalmente. Nós precisamos entender a respeito disso. Você quer viver o sobrenatural? Eu te pergunto, aonde se encontra Jesus hoje? Quer viver o sobrenatural? Jesus tem que estar dentro do seu barco. Será que Jesus está na sua vida hoje? Talvez você não está vivendo o sobrenatural, não é porque talvez ele esteja do lado de fora do barco. Jesus, ele está na sua vida. Jesus, ele está no seu casamento. Jesus, ele está no seu trabalho, na sua profissão, nos seus sonhos, planos, projetos. Se ele tiver, pode ter certeza que coisas maravilhosas irão acontecer. Mas não basta somente, como eu citei para vocês na história de Pedro andando sobre as águas, que temos que obedecer a voz do Senhor e nós temos que andar com os olhos fixos, mas também nós temos que obedecer a Jesus, mesmo que nós estejamos num dia sem entusiasmo. Pedro, ele tinha tudo para negar aquela pesca, porque ele havia passado a noite inteira sem pegar nada, ele só estava lavando a rede, se preparando para a próxima noite em que ele teria que viver o seu trabalho. Mas ele entendeu que ali era muito mais do que um dia difícil que ele estava passando. A manifestação sobrenatural de Deus também diz respeito a nós estarmos passando por dias difíceis, porque está na hora de Jesus ele entrar no nosso barco. Mas não se preocupa, mesmo que nós estamos no nosso barco, os dias difíceis que nós estamos passando, porque a Bíblia diz que passaram a noite inteira pescando e não pegaram absolutamente nada. Quando Jesus está no nosso barco, tudo é possível acontecer. Não era eles tinham passado a noite inteira pescando sem pegar nada? Como que eles pegaram tantos peixes assim? E aí que nós entramos pro outro ponto. Um detalhe antes que eu notei aqui que é muito importante falar. Tem uma frase que diz assim: se nós estivermos passando por um período desencorajador, há um intenso crescimento que está por vir. Então, quando estamos passando pelos nossos dias difíceis, não é que somente Jesus ele quer que nós passemos, mas porque tem algo que ele quer nos ensinar. Então nós precisamos entender que todas as circunstâncias, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, inclusive os dias maus. Porque ali está uma experiência para nós vivermos e vermos o sobrenatural acontecer naturalmente. Mas nós vivemos o sobrenatural quando nós também vamos para o profundo e entendemos a direção de Jesus. Porque a Bíblia diz no verso 4 e 5 que Jesus ele diz: vai para o profundo e lança a rede. Então Jesus ele diz: sai do lugar onde você está, vai para um lugar mais profundo. Jesus ele dá uma direção para ele. E nós precisamos entender essa chave do sobrenatural, que é nós vivermos através das direções que ele nos dá. Nós precisamos ir para o profundo. No raso não é lugar de crescimento, no raso não é lugar que nós aprendemos tantas coisas. Mas tem mais, e esse é o meu ponto que mais me pega nessa ministração, e eu queria a sua atenção agora. Sabe o que o Senhor ministrou no meu coração? Cara, você quer viver o sobrenatural, e aqui me pega na ministração. Você precisa ser desapegado. Porque a Bíblia diz no verso 11: então eles arrastaram os seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Cara, eu fiquei louco quando eu li isso daí. Não, pera lá. Eles arrastaram o seu barco para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Eles deixaram o peixe. Cara, eles deixaram o peixe. Não é possível, cara. Será que eles foram ingratos? Não. Mas eles largaram o peixe, aquele peixe que eles passaram a noite inteira procurando e não acharam. Mas quando acharam o peixe, eles chegaram, largaram na margem e deixaram tudo para viver o sobrenatural. Cara, eu fiquei bobo com isso. Eu falei, não pode ser. Eles largaram o peixe.
E eu comecei a pensar, depois da maior pesca da vida deles, do maior sucesso da profissão dele, ele decidiu largar tudo para viver o sobrenatural naturalmente na vida dele. Eu comecei a pensar, Pedro poderia montar uma barraquinha, a barraquinha do sucesso, vem se tornar pescador, vem ganhar dinheiro, vem pegar muito peixe. Ele poderia marcar um ponto turístico, olha aqui é o lugar em que eu peguei muitos peixes. A Bíblia narra que ele pegou o barco, colocou na margem, deixou tudo e seguiu Jesus. Cara, não basta nós querermos viver os sucessos nas nossas profissões. Está na hora de nós entendermos que os nossos bens ficam, a nossa casa fica, o nosso carro fica, as nossas coisas ficam, mas o Senhor está chamando homens e mulheres para viver o sobrenatural de Deus naturalmente. Vocês entendem que eles estavam passando por um grande problema? E uma frustração que era não ter pego nada. Mas de repente, quando Jesus entra em cena, não fazia mais sentido. Então significa que aquilo que é o seu problema, que parece insolucionável, que é uma noite ruim de pescaria, quando Jesus ali entra, não passa a ter mais sentido. Nós precisamos entender a respeito disso. Aquilo que era o problema e a frustração deixou de fazer sentido quando eles estavam com Jesus. Então, para nós vivermos o sobrenatural, nós precisamos entender que é necessário abrir mão de algumas coisas. Quando Deus chama Abraão, ele fala: Abraão, sai da sua tenda, sai da sua parentela, vai para uma terra que eu vou te mostrar. Nós precisamos ser desapegados. Não passar a nossa vida inteira querendo construir impérios. Eu não tenho nada contra isso, irmãos. Mas o Senhor está querendo chamar homens e mulheres que querem viver essa experiência todos os dias da vida deles. E eu vou provar para vocês que valeu a pena ter largado o peixe. Valeu a pena ter largado o peixe. A Bíblia diz que eram muitos peixes e ele deixou o peixe. E depois eu entendi o porquê que valeu a pena ter deixado o peixe. Sabe por quê, irmãos? Já estou quase chegando ao fim. Existem vários motivos que nos impedem de viver o sobrenatural. Mas eu só quero compartilhar 2 motivos. E eu preciso da sua atenção. Eu preciso da sua atenção. Eu quero voltar para a história do meu texto base, em que é Pedro andando sobre as águas. Estão comigo? Vocês lembram da história? Estão comigo? Amém? Se não, finaliza agora, irmãos. Estão comigo? Amém? Não, pode ir? Vamos embora. Eu não vou focar nessa história do texto base de Pedro andando sobre as águas e Pedro afundando. Porque mesmo que ele afundou, ele estava vivendo uma experiência sobrenatural. Mas eu quero falar sobre aqueles que estavam sendo impedidos de viver o sobrenatural, que eram os discípulos que estavam dentro do barco. Entre vários motivos que nos impedem de viver o sobrenatural, tem 2 que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro motivo que me faz não viver o sobrenatural se chama incredulidade. Irmãos, a incredulidade ela está abraçada com a dúvida. E nós precisamos entender a respeito disso. Todos os discípulos permaneceram dentro do barco e deixaram de viver uma experiência sobrenatural, porque a fé deles estava impedindo com que eles alcançassem esse lugar. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Agora, nesse exato momento, presta muita atenção. Eu preciso de você, irmãos. Isso funcionou lá em casa. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Confie em mim, feche os seus olhos. Mas fecha bem fechado. Apaga as luzes para mim, por favor. Para você se concentrar em algo que o Senhor me moveu. Para uma experiência sobrenatural. Confia, feche os seus olhos. Comece agora, nesse exato momento, imaginar essa história. Vou fechar com vocês. Você está dentro de um barco, amém? Você está dentro do barco, irmão. Imagina um barco. Cara, use a sua imaginação. Tenha uma imaginação fértil agora. Você está dentro. Discípulo assim no seu coração, na sua mente. Agora olha reto. Porque seus discípulos eles estão aqui do lado direito, alguns do lado esquerdo. Mas tem alguém que está na sua direção, que é Pedro. Olha para o Pedro, constrói o Pedro na sua imaginação. Estão comigo? Então você está construindo o Pedro, irmãos.
De repente, começa a olhar ao seu redor, você está vendo muitas águas. Muitas águas, muitas águas. Glória a Deus. De repente, essas águas elas começam a ficar agitadas e começa a acontecer uma forte tempestade. Imagine trovões, uma chuva muito forte, as nuvens carregadas, aquela água que vem, ela bate no seu barco e entra. Começa a olhar dentro do barco um desespero muito grande de todos os discípulos. Começa a olhar isso daí, imagine isso daí agora nesse exato momento. Confia nisso, se permita viver essa experiência. Agora olha do seu lado esquerdo, irmão. Você está vendo alguma coisa andando sobre as águas. Olha ele vindo. E de repente todo mundo começa a se assustar e dizer, cara, é um fantasma, não é possível que a gente está passando por isso. Além da tempestade, agora tem uma experiência sobrenatural. Só que de repente esse alguém é Jesus. E ele te responde agora, não temas, sou eu. Aí você lembra que você está olhando para o Pedro que está na sua frente? Pedrão falou assim, se és tu, mande-me ir ao encontro sobre as águas. E Jesus ele responde, venha. Agora a pergunta que eu quero te fazer, você vai ficar sentado dentro do barco ou você vai falar para Jesus que você quer viver essa experiência também? Olha o Pedro descendo do barco e andando sobre as águas. Agora olha do seu lado direito, imagine todos os discípulos com a mão no queixo, simplesmente sentado e falando, Pedro vai quebrar a cara. Pedro ele vai afundar. Eu não sou louco de viver essa experiência. Mas você está aqui, dentro do barco. Você vai ficar aí sentado ou você vai viver essa experiência sobrenatural? Porque Jesus disse, venha. Ele não falou, vem cá você só, Pedrão. Ele diz, venha. Venha. E você vê Pedro andando sobre as águas. E eu queria te perguntar agora, de que lado você ficou? Daqueles que permaneceram dentro do barco ou que se permitiram viver uma experiência sobrenatural? Abra os seus olhos. Pode manter a luz dessa maneira mesmo. Vou até apagar meu brilho aqui Irmãos, eu não sei de que lado você ficou. Se você ficou do lado daqueles que permaneceram dentro do barco, paralisados, estagnados, ou se você foi aquele que falou, Jesus, eu quero viver essa experiência sobrenatural, eu quero ir junto, eu quero andar sobre as águas, eu quero pisar, eu quero. Aí talvez você agora começou a pensar, e eu quero dizer para você que ficou do lado direito, que não quis andar sobre as águas, tem algo muito específico que eu quero te falar aqui hoje, nessa noite. Liga as luzes para mim, por favor. Eu quero falar olhando nos seus olhos. Talvez você que decidiu viver essa experiência somente ficando dentro do barco. Eu quero te falar algo muito específico. Quando nós vivemos na linha da incredulidade, da dúvida, nós seremos pessoas que estaremos vendo pessoas vivendo experiências sobrenaturais enquanto nós vivemos as nossas vidas medíocres, confortáveis e seguras dentro de um barco. Se você ficar dentro do barco, você só vai ser aquele contador de história, ao invés de ser aquele que vive a experiência. O problema é que muitas pessoas querem viver situações sobrenaturais, querem viver uma vida sobrenatural, mas está faltando essa pessoa não viver uma vida medíocre. Está na hora de se levantar e entender a responsabilidade que você tem. Sabe, o medo nos impede de viver uma experiência sobrenatural. O medo impediu com que eles ficassem dentro do barco. E nós precisamos entender a respeito disso, porque o medo ele tem a função de ofuscar, de nos limitar e de nos trazer a respeito de não nos deixar de tomar as nossas decisões. Os discípulos não conseguiram fazer isso, mas Pedro conseguiu, porque ele decidiu viver o sobrenatural de maneira natural na vida dele. Eu só quero citar para vocês, entenda algo incrível. Irmãos, eu prefiro 1000 vezes ser taxado como louco que afundou sobre as águas do que aquele que só está apenas contando a história de alguém que viveu a experiência. Entenda algo muito específico para a sua vida.
A Bíblia não foca naqueles que estavam dentro do barco, mas naquele que decidiu ultrapassar as barreiras do medo, da incredulidade e viver uma experiência sobrenatural. O Senhor está chamando pessoas aqui hoje, nessa noite. Entenda que o sobrenatural ele não é um evento. O sobrenatural não é um momento de start, stop, que você liga e desliga. O sobrenatural ele é um estilo de vida. O sobrenatural ele é um estilo de vida e nós precisamos entender essa mentalidade. Você quer ver que valeu a pena ele ter largado os peixes? 2 Timóteo capítulo 2, versículo 7 diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder. A Bíblia diz também em Marcos 16, 17 que os sinais seguirão aos que crerem, farão milagres. Mas vamos olhar que Pedro viveu como estilo de vida sobrenatural. Você quer perceber rapidamente comigo? Atos capítulo 2. A Bíblia diz que após o Espírito Santo descer sobre eles ficaram cheios do Espírito Santo. A primeira pregação de Pedro, 3.000 almas se convertem. Já valeu a pena ter largado os peixes. Atos capítulo 3. E eu fico imaginando essa amizade de Pedro e João. A Bíblia diz que eles saíam pela cidade orando pelas pessoas e curando. Hoje eu me reúno com os meus amigos para jogar um beach tênis, para jogar um futebol, para fazer um churrasco. Não tenho nada contra isso, irmãos, me chamem para isso. Mas não, qual foi a vez que eu me reuni com você para viver o sobrenatural de Deus da minha geração? Porque a Bíblia diz que Pedro e João saíam aqui orando pelas pessoas e curando as pessoas, vivendo o sobrenatural como um estilo de vida. Então a Bíblia diz em Atos capítulo 3 que eles estão andando, e todo mundo conhece a história, e eles vê ali um coxo sentado à porta do templo. E eu já começo a viajar na maionese, irmão. Eu imagino que eles discutiram, falando, não, deixa aqui, eu vou orar por ele. Não, eu oro, tal, amizade dos caras. E de repente eles chegaram pro cara e falaram, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas água eu te dou. Pá! Levanta em nome de Jesus. E o coxo levanta, se alegrando e entrando na porta do templo e glorificando o nome de Jesus. Atos capítulo 4, a Bíblia diz que Pedro e João, cheios do Espírito Santo, eles falavam a respeito de Jesus. E os sacerdotes anciões perguntavam, com que poder vocês fazem isso? E a Bíblia diz que eles, mesmo sendo homens iletrados e ocultos, não tinham cultura, mal e mal sabia ler e escrever, eles se admiravam porque eles haviam estado com Jesus. Aí eles falaram, eu vou tentar parar ele. Eu quero te falar a respeito disso. Pessoas sempre vão tentar nos parar de viver o sobrenatural de Deus. Você vai sair dessa conferência e as pessoas tentarão te parar. Vão falar que é coisa da sua cabeça, que não vale a pena você viver essa vida. Mas entenda que é um estilo de vida que você precisa tomar a decisão nessa noite. A Bíblia diz que tentaram parar Pedro e João. Pedro e João, se vocês não pararem, a gente vai matar vocês. Sabe o que ele responde? Nós não podemos parar de falar das coisas que nós temos visto e ouvido. Sobrenatural como estilo de vida, Arthur falou isso ontem. Sobrenatural, ele diz respeito de nós estarmos prontos a dar a nossa vida por Jesus. E daí sabe o que acontece? Leva uma cabaçada de pau. E a Bíblia diz que eles saem admirados por serem reconhecidos e insultados como seguidores de Cristo. Às vezes nós somos perseguidos pela nossa família, pelos nossos amigos na faculdade, e nós ficamos tristes com o Senhor. Entenda, tem algo que as pessoas estão enxergando em você e precisa começar a ser manifestado através da sua vida. Cara, sabe qual que é o poder para nós vivermos o sobrenatural de Deus? A Bíblia diz no verso 13, e Pedro e João, cheios do Espírito Santo de Deus, eram reconhecidos e se admiravam por serem seguidores de Cristo. Quer viver o sobrenatural? Seja cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender a respeito disso, porque a Bíblia nos diz que tentaram perseguir ele. Sabe o que está nos faltando? Às vezes nós passamos as nossas vidas na nossa faculdade com os nossos amigos querendo fazer média, com medo de perder as nossas amizades. Isso não é amizade, irmão. Se importe com Jesus. Atos capítulo 4 diz que naquela pregação 5.000 almas aceitam Jesus. Valeu a pena o peixe ou não valeu? Estou finalizando, irmão. Atos capítulo 5, eu quero falar a sequência de um estilo de vida.
A Bíblia diz que de sorte as pessoas transportavam todos os coxos ali para fora da sua casa, e somente quando Pedro passava, a sombra de Pedro curava todas as pessoas. Atos capítulo 12, a Bíblia diz que Pedro ele é preso, e ele fala, agora é o fim da picada. Não, irmão, o anjo do Senhor visita ele, as algemas são abertas, as portas são abertas, e ele volta para viver aquilo que o Senhor tinha chamado ele. Vocês entendem que é um estilo de vida? Pedro decidiu largar tudo para seguir Jesus, porque ele entendeu que ele queria viver o sobrenatural como estilo de vida, e nada poderia impedir com que ele vivesse isso. Faça a sua autoanálise. O que tem te impedido de viver o poder sobrenatural de Deus? Eu queria que você se colocasse de pé, irmãos, para fingir que está acabando. Eu queria que vocês entendessem algo muito específico. De todo esse tempo que eu ministrei para vocês, passou um pouco do tempo, mas algo nós precisamos entender. Se você veio para cá somente para viver uma experiência sobrenatural nesses dias, você vai se frustrar. O sobrenatural de Deus, nós precisamos entender que não está limitado a um final de semana, mas como estilo de vida. E ele não vai se mover somente no final de semana, mas à medida que mudanças diárias, disciplinas espirituais, nós seguimos, nós vivemos o sobrenatural todos os dias das nossas vidas. Mas para que o sobrenatural de Deus ele aconteça, nós precisamos amadurecer. Nós precisamos entender que nós não somos mais crianças. Nós sabemos que todo filho herda tudo do seu pai, nós herdamos o reino de Deus. Mas nós pensamos que vivemos somente vidas naturais, então pensamos que temos que esperar uma maioridade espiritual, 18 anos para viver o sobrenatural. Não! Então não é que o Senhor não quer que você viva o sobrenatural, é você que precisa entender que você não é mais criança. E que o sobrenatural de Deus ele está acessível para todos nós. Basta nós acessarmos o sobrenatural de Deus. Por isso eu queria orar por você hoje nessa noite. Eu sinto no meu espírito algumas coisas que eu quero compartilhar com vocês. O primeiro ponto, eu quero orar por pessoas que estão sentindo dor. Se você está sentindo qualquer dor física, se você está passando por qualquer coisa emocional, eu queria que você não pensasse duas vezes e viesse aqui à frente. O Senhor tem algo para mover aqui nesse lugar. Você que está sentindo dor de cabeça, dor no joelho, dor no tornozelo, cara, o Senhor quer te curar aqui. Eu quero orar por você que tem vivido a sua vida com muito medo. Eu quero orar por você que tem vivido uma vida muito incrédula, em que você vê a água, mas você não tem coragem de pisar nela. Eu quero orar por você que quer viver o poder sobrenatural de Deus. Se você quer viver o poder sobrenatural de Deus, eu queria que você viesse aqui à frente. Mas algo muito específico. Eu quero orar por você que hoje também quer reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador. E não só isso, mas eu quero orar por você que quer refazer a sua aliança com Jesus. Não precisa ficar mais aí, irmão. Vem pra cá, vamos viver essa experiência sobrenatural. O Senhor tem coisas para fazer aqui hoje, nessa noite. Oh, Suriandarai, Sharamandai, Asei. Eu quero orar por você que está na hora de decretar ordens para a tempestade, para a sua vida e algumas áreas da sua vida. Marcos capítulo 16, versículo 17 diz que os sinais seguirão os que crerem, e em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beber de algo mortífero não lhe fará dano algum. E a Bíblia diz: porá as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Oh, xarararamandai asei andarai. Irmãos, o Senhor ele quer derramar. O Senhor quer transbordar coisas aqui nesse lugar. Quantos aqui estão sentindo dor? Levanta sua mão. Nós vamos orar por você. Fica com sua mão erguida. Cadê o ministério de intercessão?
Vocês carregam uma autoridade. Pode orar por eles que eles vão ser curados na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Fica com a mão erguida. Cadê os intercessores? Orem pelas pessoas que estão com dor. Pergunta para ela o que ela está sentindo. O Senhor vai curar ela agora, na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Nós declaramos um novo tempo sobre esse lugar. Irmãos, você que quer viver o sobrenatural de Deus, não se limita a tempo, espaço, lugar. Comece a viver agora o sobrenatural. Você que está com medo de romper em fé, eu quero orar por você. Entenda algo muito específico: o sobrenatural se manifesta naturalmente a partir da hora que nós entendemos quem nós somos. E nós somos filhos de Deus. O nosso espírito que se comunica com o Senhor. Então nós já vivemos uma vida sobrenatural. Então, enquanto seremos ministrados pelo louvor, eu queria que você pudesse se permitir ser ministrado pelo Senhor. O Senhor irá derramar aqui dons, amém? O Senhor vai derramar aqui. O Senhor vai derramar aqui cura, milagres. Nós queremos ver das coisas boas que o Senhor tem feito nesse lugar. Não se distraia. Deixa o Espírito Santo mover esse lugar. Flui, Espírito Santo de Deus. Oh, xararara mandaia sore andarai. Oh, xabababai andaia sei, xarimenei andaia sore. Aleluia, 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 aleluia. Bem melhor que a vida.
te vejo, não há mais o que dizer. E quando clamamos teu nome, tu vês. Joga suas duas mãos para os céus, vamos cantar. Eu volto os meus olhos pra tua presença. Vejo tua ganhar forma em mim. Volto os meus pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim. Queremos ver tua face, queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Vamos! Vem, vem derramar tua glória. Queremos ver tua face. Vem derramar tua glória. Queremos mais de ti. Queremos mais. Vem derramar, vem derramar. Queremos ver tua face. Queremos ver tua face. Vem. Queremos mais de ti. Queremos mais. Queremos mais. Cadê sua igreja? Volta os meus olhos. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória em mim. Volto os meus olhos pra tua presença. Deixo tua glória ganhar forma em mim.
saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando pra dançar. Vem, 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 vem saltando de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando pra dançar. Yeshua, levante a sua voz, diga: vem saltando sobre os montes, vem saltando sobre os montes. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Vamos lá, diga: vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, levante as suas mãos bem alto e diga o nome dele, diga o nome dele, diga Yeshua, Yeshua,
Yeshua, Yeshua. Meu Deus, meu Deus. Que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Diga, não conheço, eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Então levante a sua voz e as suas mãos e diga: Santo, 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 Santo. Eu não conheço outra canção que lhe descreva em perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe Joga as suas duas mãos lá para os céus bem alto e diga: Santo, diga a santidade dele. Santo, 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 Deus Santo, Santo, Deus poderoso, Santo, o Deus
Se é para Jesus, aplauda mais forte. A Ti toda a honra, toda a glória, toda a majestade. Oh, xarararamandaiá sou. Oh, suriandarai, xararamandaiá sei. Declare coisas boas para Jesus. Fale em línguas. Flui em línguas. Flui em línguas. Flui em línguas. Flui em línguas. Oh, suriandarai. E nós não seremos mais os mesmos. Oh, xarararamandaiá sou. Nós chamamos Jesus, obrigado. Nós declaramos que nós somos Teus. Eis-nos aqui, Senhor. Transforma as nossas vidas, Pai. Que o Teu Espírito Santo continue ministrando cada coração, cada vida, cada filho Seu. Eu oro, Jesus, por aqueles que vieram aqui à frente, aqueles que permaneceram sentados. Eu oro, Jesus, para que haja cura instantânea agora na autoridade do nome de Jesus. Que dons, milagres, maravilhas que possam ser derramadas, que possam ser transbordadas aqui nesse lugar. Mas nós não queremos viver só aqui, mas queremos viver como estilo de vida. Obrigado, Jesus, nós chamamos e nós declaramos que sem o Senhor nada nós podemos fazer. Glória a Deus, obrigado, Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Que o Senhor possa mover o seu coração com essa palavra. Quero agradecer de todo o coração pela disponibilidade do coração de vocês. Agradecer ao Mateus, a sua equipe tão abençoada. Vamos louvar a Deus por essa vida aqui. Aleluia. Mateus, a sua banda, pessoal da organização, vocês foram incríveis, um presente para nós. Sem sombra de dúvidas, que é a primeira de muitas, amém? Glória a Deus. Que alegria ter o Mateus aqui com a gente. E a primeira vez nossa em Foz do Iguaçu, inaugurando já com chave de ouro. Aleluia! Glória Deus a Deus. abençoe vocês, glória a Deus. Amém. Nós falamos pro Mateus, pra galera, a próxima vez vai ficar lá em casa. E daí passa mais 3, 4 dias, vamos no Paraguai, vamos na Argentina, vamos sair comer, vamos sair conhecer os lugares, vamos para a Terra das Cataratas, vamos para Itaipu. A nossa casa é a casa deles aí, sejam bem-vindos, Deus abençoe. Irmãos, vamos para o nosso intervalo, passamos do horário, quebra o seu relógio. Show. Quebra o seu relógio, quebra seu celular, irmão. Esquece esse negócio aí. Tem mais uma sessão, o pastor Lipão está aí com muita expectativa. Aumente suas expectativas, não esqueça que saindo aqui tem as cantinas, tem o refeitório e tem a loja do Mateus Brito, altas paradas top, camiseta, boné, caneca, top demais. Se você não quer para você, abençoe o seu irmão, principalmente eu, em nome de Jesus.